Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta terça-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Assuntos quentíssimos que temos aqui hoje para tratar. Vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Junkert. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os espectadores aí do Entre Linhas. Ótimo. Olha só, a gente era tema até originalmente do Entre Linhas, essa questão dessa fala de Alexandre de Moraes ontem, dizendo meu tribunal, né? Dizendo que não é para haver um circo no meu tribunal. E aí a gente viu muitas coisas acontecendo ontem, como a gente disse, lamentou inclusive não poder mostrar em tempo real como estavam sendo os julgamentos, mas fato é que aquilo que a gente teve acesso já mostra que não é bem como o pessoal estava pensando que ia acontecer, né? O pessoal está negando que Bolsonaro queria de fato, era a favor de um golpe. Justamente, Mari, fica muito claro agora de que a própria denúncia da Procuradoria-Geral da República partiu de um recorte ali, tanto dos depoimentos, né, que fundamentaram a denúncia em si, que os elementos probatórios mínimos que você tem que apresentar no momento que o Ministério Público vai promover a ação penal. Você vê ali um dos depoimentos, das declarações que foram utilizadas para fundamentar a acusação contra o Bolsonaro e contra os outros 34 acusados, eram a fala ali do general Freire Gomes, que então, à época do governo Bolsonaro, era o comandante-geral do Exército, e ele, por exemplo, teria dito que daria uma ordem de prisão contra o Bolsonaro. Ontem, diante ali de questionamentos dos advogados, ele negou que tivesse feito essa ordem de prisão e tivesse admoestado o presidente contra uma eventual tentativa de golpe, que se o Bolsonaro tentasse isso, ele seria obrigado, então, a prender o Bolsonaro. Mas você vê que essa narrativa foi promovida aí por grande parte da imprensa para colar essa pecha de golpista no Bolsonaro e nos demais acusados. E não surpreende que o Alexandre de Moraes tenha dito meu tribunal. Pois, infelizmente, desde 2019, como a gente tem falado tantas vezes aqui, desde a instauração do inquérito das fake news em março de 2019, de fato, o Supremo Tribunal Federal se tornou o tribunal do Alexandre de Moraes. Nisso até tem que concordar com ele. Sim, é o tribunal do Alexandre de Moraes. Veja, praticamente todas as ordens, todas as decisões judiciais do Alexandre de Moraes têm sido respaldadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele não é um voto isolado. Havia uma brincadeira no passado, por exemplo, quanto ao ministro Marco Aurélio, ele era conhecido como, né, ele geralmente votava isolado, era conhecido como o voto minoritário, o voto isolado, porque de fato ele era uma corrente ali minoritária diante das posições que o tribunal adotava. E o Alexandre de Moraes, não. As decisões dele são, na sua grande maioria, maciça maioria, referendadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tivemos recentemente, nesses últimos julgamentos ali, uma abertura de divergência do ministro Fux, não quanto ao mérito das acusações, por exemplo, no caso dos réus do 8 de janeiro, mas só quanto à questão da dosimetria da pena. Mas o próprio Fux ali fez questão de deixar muito claro no julgamento, dizendo, olha, ministro, nós divergimos aqui pontualmente. No restante das questões, eu estou junto com o senhor aí, e, portanto, o tribunal, nesse sentido, atua colegiadamente, mas sempre respaldando as ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes, e, nesse sentido, de fato, é o tribunal dele. E o que espanta também, Mari, que eu não vi as pessoas também chamando tanto atenção para esse fato, é que, a princípio, quem faria a oitiva das testemunhas seriam os juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que cada gabinete de ministro, ali, juízes que eles designam para ajudá-los a conduzir os trabalhos dos gabinetes, e, a princípio, quem faria a oitiva dessas testemunhas seriam os juízes auxiliares, mas você vê que o ministro Alexandre de Moraes está tão preocupado em controlar a narrativa e as provas. A gente sabe que ele hoje concentra as funções ali de investigador e juiz e vítima, e reúne todas essas funções na sua pessoa, e quando ele diz o meu tribunal, né, ele deixa isso muito claro, do que o papel que lhe cabe hoje no Supremo Tribunal Federal. Mas eu estava me lembrando dessa postura do ministro Alexandre de Moraes, do que acontecia, por exemplo, nas novelas da Rede Globo, na época do auge do sucesso das novelas, que geralmente um roteirista, conforme ele ia escrevendo a novela, ele não escrevia do primeiro ao último capítulo. Ele ia fazendo ali os capítulos iniciais, e conforme a resposta do público, o público gostou mais de tal personagem,
Então ele ia aumentando ali a participação daquele personagem, ia, né, conforme a popularidade dos vários núcleos da novela, ele ia mudando o roteiro ao sabor da audiência. E a gente sabe que essa participação do ministro ontem na audiência tinha justamente o objetivo, diferente daqueles novelistas da Rede Globo, ele tem o objetivo de controlar a narrativa, o roteiro do início ao fim. Isso já está dado, a condenação dessas pessoas que estão sendo acusadas. Como elas já são culpadas, segundo o Alexandre de Moraes, e são golpistas, segundo a sua narrativa, portanto, daí se justifica a participação dele na oitiva desses acusados, inclusive se dirigindo aos advogados de forma desrespeitosa, dizendo que eles estariam atrapalhando ali o trabalho da corte, porque a gente sabe, nessa novela do Alexandre de Moraes, o resultado é certo e não contempla, não cabe ali qualquer alteração desse resultado, que é a condenação dessas pessoas e a sua prisão, pois na cabeça dele já são todos culpados, Mari. Ótimo, Frederico. A gente já volta a falar sobre esse assunto. A gente vai receber agora o vereador Guilherme Kilter aqui. Antes, eu só quero deixar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Ieda Carla, José Luiz Nogueira, Jonas Bezerro, Lidiane Rocha também me deixou um recado especial para mim aqui. Muito obrigada, viu, Lidiane? Esteja sempre aqui mesmo, é muito importante ter cada um de vocês. Aproveitem e deixem o like aqui, isso ajuda bastante também a esse nosso programa chegar a mais gente. Bom, vamos dar boa tarde para Guilherme Kilter. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Entre Linhas. Aproveita e conta pra gente, né, sobre essa questão aí, essa cobrança dos gastos de Janja. O governo, então, tem 20 dias para deixar mais claro quais são esses gastos, né? A gente sabe que transparência não é muito com eles em relação a isso. Me explica um pouquinho melhor sobre essa questão dessa ação popular movida pelo senhor e outros parlamentares também. Boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Todos os espectadores nossos queridos aí da Gazeta do Povo. Bom, é isso mesmo que você falou. A Justiça deu agora 20 dias para que a Janja e o governo federal se expliquem sobre essas viagens internacionais e seus gastos de dinheiro público. Vale mencionar que às vezes ela viaja de avião comercial, às vezes viaja de primeira classe, às vezes usa avião da FAB, mas em alguns casos ela viaja desacompanhada do presidente Lula, e isso para nós é gravíssimo, porque ela não tem nenhum cargo público. Ela não é ministra de nada, não existe transparência alguma no cargo de primeira-dama. Ela não foi eleita para nada, ou seja, ela não se candidatou, ela não participou de uma campanha, ela não passou por escrutínio público, ela só é casada com o presidente. E por isso ela não deveria ter acesso aos serviços públicos ofertados a um presidente, sendo apenas a primeira-dama. Isso deveria ser público, deveria ser transparente, e é caso, na nossa visão, de improbidade administrativa, e por isso entramos na justiça, para que a Janja não possa viajar usando o nosso dinheiro público, dinheiro de impostos, e principalmente viajar com aviões da FAB, aeronaves, desacompanhada do presidente da República. Então entramos na justiça, pedimos algumas coisas, mas de forma resumida. Primeiro, todos os documentos comprovantes de viagem para levantar tudo que ela já gastou. Sabemos que diversas vezes a imprensa mesmo já pediu esses documentos, mas o Lula colocou muitas coisas em sigilo. Os gastos da Janja, grande parte, estão sob sigilo, então é muito difícil acessar diversos documentos. Eu também já tive outra ação contra ela no passado, em que eu entrei contra o seu gabinete paralelo e que o juiz arquivou o processo por falta de evidência, sendo que eu não conseguia acessar evidência nenhuma, porque estava tudo em sigilo. Então, um contraditório. Agora, nesse caso, foi diferente. A boa notícia é que o juiz aceitou a denúncia e agora deu 20 dias para que a Janja e a União ofereçam contraditório, ofereçam a sua defesa. Então, pedimos os documentos, pedimos acesso a todos os comprovantes. Em segundo lugar, pedimos para que ela seja impedida de viajar novamente, sozinha, desacompanhada do presidente, usando dinheiro público, recurso do pagador de imposto. E, por último, pedimos para que ela reembolse os cofres da União com todos os gastos de viagem usando dinheiro público que ela já teve, que ela já trouxe para cada um de nós. Então é importantíssimo, ao meu ver, que o presidente da República, a primeira-dama, deem o exemplo, que usem bem o dinheiro do pagador de impostos, e não é isso que a Janja tem feito. Pelo contrário, ela vai para Roma, vai para a Rússia, vai para o Japão, vai para Nova York, e fica deslumbrada, posta tudo isso nas suas redes sociais, enquanto o brasileiro muitas vezes não consegue nem pagar uma passagem de ônibus de uma cidade até a outra. Então, isso, ao meu ver, é muito grave e exige essa entrada na justiça, e foi isso que eu e o Jeffrey Schicchini, meu amigo aqui, colega do Partido Novo e advogado também, entrou junto comigo nessa ação para que seja feita a justiça. E diferente da primeira ação, que eu entrei contra a União, dessa vez a gente aprendeu com o erro e entrei junto contra a Janja também, contra o CPF dela.
E aí fica uma pergunta interessante. Será que ela vai contratar um advogado do bolso para se defender nesse processo ou vai usar também a máquina pública, a AGU, para se defender? A gente pode comentar um pouco mais sobre isso, até porque hoje o Jorge Messias, ministro da AGU, deu uma entrevista defendendo a Janja, falando mal de mim, da minha ação. Foi um negócio bem interessante, mas a gente pode aprofundar nisso depois. Vereador, interessante a sua conclusão da fala, justamente a fazer uma pergunta sobre o Messias. A gente sabe que a AGU tem tomado uma série de iniciativas aí para interferir no debate público brasileiro. Recentemente, em março, a AGU promoveu uma ação contra o Brasil Paralelo em virtude de um documentário discutindo a Lei Maria da Penha. Nós tivemos agora também, na semana passada, a AGU expedindo uma notificação extrajudicial contra o TikTok e a Meta para pedir a derrubada de conteúdos ali envolvendo também a Janja e a sua ida para a Rússia e para a China com o presidente Lula. Como é que o senhor vê essa tentativa de interferência da AGU no debate público, ainda mais agora também desconhecia que o senhor mesmo sendo objeto aí de crítica pelo advogado-geral da União, que, frise-se, já é mencionado em alguns veículos de comunicação como potencial indicação do Lula para a vaga do ministro Barroso, que o ministro Barroso estaria pensando em se aposentar após sair da presidência do STF, já estaria em negociações com o governo para assumir um cargo de embaixador do Brasil em algum país da Europa e, segundo essas fontes, o Messias seria aí um forte candidato à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, Fred, ontem à noite mesmo, aí na última análise no estúdio que vocês estão agora na Gazeta, a gente estava comentando sobre a viagem da Janja e do Lula para a China, em que eles conversaram com o Xi Jinping, falaram sobre as redes sociais, a Janja principalmente falou sobre o TikTok em um momento em que ela não foi convidada a falar, não teve abertura para falar, mas foi lá e falou na cara do presidente chinês que o TikTok favorecia a extrema-direita aqui no Brasil e que por isso deveria ser controlado e tomou uma trucada do Xi Jinping ali na frente de todo mundo, falou que, bom, o país é de vocês, vocês mesmos podem regular, até porque na China isso não é permitido. Isso me lembra muito o que eles querem fazer aqui no Brasil. Na China existe o grande firewall da China, uma similaridade ali com a grande muralha da China. Esse grande firewall chinês proíbe diversas redes sociais de operarem no país. TikTok, X, Instagram, Meta, WhatsApp, Facebook, Google, tudo isso é proibido de operar no país há muitos anos. E o discurso do governo chinês é o mesmo discurso do governo Lula aqui e da AGU aqui, de que é necessário fazer regulamentação das redes sociais para proteger as crianças, para impedir discurso de ódio nas redes sociais, para proteger a democracia, uma democracia viva e pulsante que é a brasileira. Então, o que me parece é que eles de fato querem implementar o modelo chinês aqui no Brasil. E aí a AGU tem um papel essencial, que é o papel não só de defender a União, como a Advocacia Geral da União, mas tem o papel agora, um novo papel de defender o regime lulopetista. A AGU tem sido acionada e tem sido utilizada não só como o seu papel natural de Advocacia Geral da União, mas como advogado do PT, me parece. A própria AGU saiu em defesa da Janja no último processo que nós fizemos contra o seu gabinete paralelo, me acusando de querer ganhar mídia em cima dela e diversas outras coisas. Foi completamente vergonhoso ver um órgão da União, um órgão do governo, sendo usado para defender uma primeira-dama que nem sequer cargo tem. E aí eles vão lá e usam esse mesmo discurso, essa mesma narrativa para querer controlar e censurar as redes sociais, que nós já sabemos que é regulada pelo Marco Civil da Internet e pelas outras leis, claro, leis comuns, leis penais, que se aplicam também às redes sociais, no ambiente digital, mas parece que eles preferem ignorar isso e passar o seu próprio projeto. E agora, hoje fui surpreendido com uma fala do ministro Messias, da AGU, falando justamente sobre essa nova ação da Janja e essa nova ação da primeira instância na vara do Distrito Federal. Por que a gente entrou com uma ação popular? Porque a ação popular vai para a primeira instância da justiça, onde ainda há resquícios de uma boa justiça, que não há aparelhamentos políticos, não há cargos indicados por presidentes, como é o Supremo Tribunal Federal, e muitas das vezes, quando a gente entra com uma ação popular, o que o público diz é, poxa, parabéns pela atitude, mas pena que não vai dar em nada, porque vai chegar no STF e eles vão anular tudo. Bom, que chegue, deixa chegar no STF, a nossa parte a gente está fazendo aqui. Então entrei com essa ação na justiça, o juiz acatou o pedido, deu aqueles 20 dias para eles se explicarem. Ele indeferiu alguns pedidos, porque nós pedimos tutela de urgência para que a Janja fosse imediatamente impedida de viajar. Ele indeferiu esse pedido falando, olha,
eu preciso, para tomar essa decisão, eu preciso de mais documentos. Eu não consigo embasar essa decisão urgente agora com base nos que vocês me apresentaram. Como, mais uma vez, eu repito aqui, muitas das evidências, os comprovantes da Janja estão em sigilo. Então, para embasar qualquer futura decisão, o juiz pediu mais informações à União e à Janja. E é isso que esse prazo de 20 dias agora está valendo. Mas aí vem o Jorge Messias, ministro da AGU, dá uma entrevista lá no canal do governo e fala que essa ação ela tem o propósito de manchetar, de eu ganhar destaque nas mídias, como se não fosse uma preocupação verdadeira do povo brasileiro as viagens internacionais da Janja pagas com dinheiro público. Pergunto para qualquer pessoa na rua se essa pessoa acha que é certo a primeira-dama viajar com o dinheiro do povo para Roma, para Paris, para Nova York. Muito provavelmente todo mundo vai falar que não, que é errado, que não concorda que dinheiro público, que dinheiro de posse seja destinado para isso. Mas o ministro, o Messias, foi lá e falou que não, que existe total transparência, que existe total, que ele segue todas as normas, todas as regras públicas, que a legislação é completamente seguida e eu fiz essa ação só para manchetar, falou o vereador lá do Paraná, queria só ganhar mídia, só ganhar destaque. Então, a pergunta que eu faço ao ministro é: ministro, se de fato existe já total transparência nessas viagens do Lula, nessas viagens da Janja, por que o juiz deu 20 dias para que a União e a Janja ofereçam os documentos dessas viagens? Me parece um pouco contraditório. Se fosse de fato verdade essa narrativa que o ministro coloca da AGU, ora, não seria necessário pedir qualquer documento, tudo seria completamente acessível, poderia qualquer um ter acesso à informação, mas não é isso que acontece. E a outra pergunta que eu faço é: o ministro já saiu em defesa agora, em entrevista publicamente, já saiu em defesa da Janja. Será agora que a AGU também vai advogar para a Janja em um processo e que inclui o CPF dela e não qualquer cargo e não qualquer outra pessoa na União que tenha cargo público? É o CPF da Janja. Será, Messias, que você vai sair em defesa da Janja também como a AGU, oficialmente, não só publicamente nas entrevistas, mas também nos autos? Fica aí a questão, estou ansioso para receber essa resposta da Janja e da União à Justiça, a esse pedido da Justiça Federal, mas na minha opinião ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem muito pano para manga, vai ser interessante de ver a defesa que eles vão colocar a essa acusação. Boa, vereador Guilherme Kilter. Tem também uma questão ainda envolvendo Janja, né, que pelo menos a mim me deixa bem preocupada, porque a gente vê muitas tentativas do governo atual, da base do governo também no Congresso, de trazer a questão da censura novamente, né? Então ela levantou lá a questão de que, nossa, a extrema-direita está utilizando muito as redes sociais, etc. E pedindo, de certa forma, a ajuda da China nisso, e a gente sabe muito bem como a China lida, né? E como a falta de liberdade de expressão no país, liberdade e acesso às redes sociais. O senhor vê com preocupação também esse assunto? A gente sabe que lá desde 2023 vem com mais força, teve PL da censura, depois teve PL da inteligência artificial, repaginando o PL da censura, e cada vez que é possível eles trazem novamente, ainda mais preocupados aí com as eleições de 2026, né? Então, como é que o senhor vê também esse movimento e cada vez mais escancarado de tentativa de trazer novamente a pauta da censura? Veja, Mari, acho um pouco preocupante essa fala de ontem da Janja, de que não vão me calar, eu vou mesmo falar o que for em defesa das nossas crianças, o que for em defesa da regulação da internet, porque isso tudo é uma narrativa. Quando eles falam em regulamentar as redes sociais, aparentemente é um bom motivo. O brasileiro, em geral, ele é a favor de regulamentações, ele é a favor que seja normatizado alguma coisa, algo que não ainda está na legislação brasileira, mas nesse caso, isso não passa de fachada. Quando eles, a Janja, Lula, a bancada do PT vem falar que é necessário regulamentar as redes sociais, ora, qualquer pesquisa você vai descobrir que as redes sociais e a internet como um todo já são regulamentadas. Então por que eles estão com esse discurso de novo? Eu te digo por que eles estão com esse discurso. Porque eles estão perdendo a guerra de narrativas nas redes sociais, no ambiente digital. Pega agora, por exemplo, essa crise do INSS. Foi um escândalo bilionário, começou com 6 bilhões, passou para 90, já se fala em 220 bilhões de reais. Isso tem desgastado demais a imagem do governo Lula, tanto é que demitiram o ministro da Previdência, Carlos Lupe, afastaram o presidente do INSS. E olha, diante de tudo isso, vocês perguntam qual que vai ser a preocupação do governo? Eles vão investigar, eles vão punir, eles vão demitir os envolvidos, vão montar uma força-tarefa? Não. Sabe qual que foi a preocupação? O vídeo do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira foi lá, fez um vídeo sobre o INSS, está batendo quase 150 milhões de visualizações no perfil dele. Em 24 horas foi um dos vídeos mais visualizados na história da internet. Está lá no top 10, basta você pesquisar aí
top 10 vídeos mais visualizados em 24 horas na internet. O Nicolas Ferreira vai ter 4 vídeos lá nesse ranking de crítica ao governo, e esse do INSS é um deles. E aí o que o governo faz? Fica preocupado com a sua imagem, não fica preocupado em responder o escândalo. Então eles vão lá, montam uma força-tarefa para responder o Nicolas Ferreira, montam uma cartilha de 30 páginas e distribuem para os deputados do Congresso, os deputados da base do governo do PT e do Lula, para que respondam esse vídeo. E qual que é o fruto de tudo isso? Não tem nem 10% do alcance digital do único vídeo original do Nicolas Ferreira. Ou seja, fica cada dia mais evidente que eles estão perdendo essa narrativa nas redes sociais. Eles não têm visualização, eles não têm engajamento, e aí o que eles fazem? Querem usar a força da lei. Para isso que era o PL da censura, ou o PL das fake news, como foi chamado em cada um dos lados ali no Congresso. O PL que queria não só regular as redes sociais, mas instituir um órgão do governo que iria ditar o que é conteúdo permitido e o que não é conteúdo permitido. É responsabilizar as plataformas pelo conteúdo postado. Ora, hoje o Marco Civil na internet diz que as plataformas são responsáveis pelos conteúdos publicados nessas plataformas, à medida que há uma ação judicial que conteste aquele conteúdo. É claro, elas têm as suas diretrizes básicas, que impedem ali certos tipos de conteúdo sejam postados. Mas, de forma geral, todo e qualquer conteúdo publicado em uma rede social, na internet, é responsabilidade do usuário, daquele que publicou. Como você vai responsabilizar a plataforma? Eles vão ter que transformar de fato igual a China, em que as empresas têm lá censuradores contratados para retirarem conteúdo do ar o tempo todo. Centenas e centenas de pessoas são contratadas na China, nas plataformas e nas empresas para fazer moderação de conteúdo. Me parece que é isso que o governo do PT, o governo do Lula e o governo da Janja querem fazer aqui no Brasil, com esse PL das fake news, PL da censura, e essa nova versão que está chegando agora no Congresso. Uma tentativa de regular as redes sociais que não passa de fato de censura. Se eles querem regulamentar aquilo que já é regulamentado, no fim do dia o discurso certamente é sobre censura e não passa disso. A gente viu recentemente o caso do Discord. Saiu uma matéria em uma grande rede de notícias falando que alguns grupos extremistas se organizavam ali no Discord. E aí a gente viu o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, vindo no Congresso no dia seguinte falando: nós precisamos banir o Discord do Brasil, precisamos proibir essa plataforma de operar em solo brasileiro porque ela não tem representantes legais, não segue a ordem e legislação brasileira, o que era mentira. A plataforma tem sim representantes legais no Brasil e, como toda e qualquer plataforma, está sujeita a pessoas ruins a usarem. E aí a Polícia Federal vai investigar, vai entrar com uma ação judicial e vai derrubar esses grupos específicos, como a lei já garante e já determina. Ou seja, o que eles querem é um Xandaquistão aqui no Brasil. Derrubar o X por 40 dias, derrubar o Instagram, derrubar o que for, à medida que eles vão perdendo o discurso. Porque eles não conseguem comprar essas plataformas da mesma forma que eles conseguem despejar rios de dinheiro na velha imprensa e conseguir ali a narrativa favorável a eles. Então me parece que sim, esse governo tem uma grande preocupação em censurar as redes sociais para que a sua narrativa, para que o seu discurso saia vitorioso, saia por cima, porque eles sabem que organicamente eles não são capazes de fazer isso, porque eles simplesmente abandonaram o povo. Eles não se preocupam mais com o que a população precisa, o que a população necessita, eles só se preocupam com as suas próprias benécias e o que é bom e benéfico para eles se manterem no poder. E aí, quando você esquece da população, naturalmente você não vai ter mais engajamento, você não vai ter mais as visualizações, e a direita hoje só está ganhando essa batalha no campo digital, essa guerra de narrativas no mercado das ideias, porque tem o povo do seu lado, porque tem as vontades populares do seu lado e se preocupa com elas, se preocupa com a inflação, se preocupa com o preço dos alimentos, se preocupa com os aposentados que estão tendo os seus benefícios descontados no INSS, se preocupa com tudo isso e tem colocado todas essas preocupações, e é por isso que a direita tem ganhado tanto nas redes sociais e a esquerda sai perdendo. E aí, para eles, se eles não conseguem comprar a rede social, eles vão querer censurar, e ao meu ver é para isso que esse governo tem caminhado. Guilherme, hoje a grande pauta dessa semana é o início da fase aí de produção de provas do processo contra o Bolsonaro e os demais acusados ali pela STF da tentativa de golpe de Estado. Você mencionou aí o Xandaquistão. Como é que você vê a atuação ontem do ministro Alexandre de Moraes nessa audiência ali, constrangendo tanto o general Freire Gomes quanto os advogados dos acusados? Olha, Fred, eu confesso que essa audiência de ontem eu ainda não tive tempo de assistir, a gente fica na correria do mandato e às vezes não consegue acompanhar tudo, mas eu vi as outras audiências, a de admissibilidade da investigação do Bolsonaro e outros réus ali que se tornaram réus depois, né? E de fato parece que o Alexandre de Moraes, ele manda no Brasil.
A postura que ele tem é de um autoritário, uma pessoa que não precisa apresentar provas, uma pessoa que não precisa seguir o devido processo legal ou o devido rito da legislação. Ele é a vítima, ele é o inquisitor, ele é o acusador, ele é o advogado da sua própria defesa e ele é o juiz do caso. Ele faz absolutamente tudo. Ele abre inquérito, ele inclui quem ele quer, ele ouve quem ele quer, ele faz delação premiada com Mauro Cid até ele conseguir a versão que ele quer. Então, me parece que o Alexandre de Moraes não está querendo um justo julgamento. Está querendo, sim, que os seus inimigos, os seus opositores políticos sejam condenados. Já não há mais idoneidade do ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente vê poucos ali levantando a voz e falando que, olha, não está sendo seguido o devido processo legal, como o Fux falou já diversas vezes. Olha, essas pessoas que estão sendo julgadas aqui, a pena deles, o processo deles, não deveria ser aceito pela STF. Isso deveria ir para a primeira instância. Eles não têm foro privilegiado. Esse caso não deveria estar aqui na primeira turma. E se tivesse foro, não deveria ser julgado na nossa turma, deveria ir direto para o plenário. Deveria ser julgado por todos e não por poucos. Ou seja, há diversos problemas nessa questão. A Polícia Federal fornece um relatório com pouquíssimo embasamento. Hoje assisti o discurso de defesa do advogado Jeffrey Chechini, que arrebentou lá com a sua defesa, apresentando a sua defesa, mostrando todas as incongruências da acusação, completamente frágil a acusação, sem provas, sem evidências, muito frágil. Aquele delegado Shor, que o Eduardo Bolsonaro denunciou várias vezes, Marcelo Van Hatten denunciou várias vezes, e por isso também se tornaram investigados pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal. Me parece que esse cara, de fato, tem alguma ligação com o Alexandre de Moraes, é o que as evidências têm mostrado, e eu acho uma relação, no mínimo, muito estranha. A Polícia Federal embasando as narrativas do Supremo Tribunal Federal através de um delegado específico. E aí faltam provas. Quando entra a narrativa política dentro do tribunal, saem as evidências, sai o devido processo legal. É isso que o Alexandre de Moraes tem feito. Ele quer, de fato, mandar, não só em Brasília, o tribunal do Alexandre, mas em todo o Brasil, banindo a plataforma que ele quiser, investigando o que ele quiser, condenando quem ele quiser. E é por isso que a gente tem pedido tanto por anistia. São centenas e centenas de pessoas presas por um suposto golpe que nunca aconteceu, uma tentativa de golpe que jamais foi concretizada, um plano que ninguém sabe como foi feito, quem participou, de que jeito que foi escrito, há só narrativas aqui, narrativas acolá e ninguém traz evidências concretas disso. Então é urgente, extremamente necessário que essas pessoas que foram condenadas e que estão presas até hoje por um golpe que nunca aconteceu sejam soltas, sejam libertas. Olha, é de quebrar o coração. Essa semana, nesse final de semana agora eu estava lá em Maringá, acompanhando a Expo Engá, a palestra ali do Nicolas Ferreira, do Romeu Zema. Enquanto ele falava, duas mulheres ali, senhoras idosas, foram na frente do palco com uma faixa: Nicolas Ferreira, nos ajude a libertar nosso irmão que está preso do 8 de janeiro, que era cuidador da nossa mãe, uma senhora idosa de mais de 80 anos, completamente frágil. O cuidador dela foi preso pelo Alexandre de Moraes no 8 de janeiro e continua lá até hoje. Isso tem destruído famílias, tem acabado com centenas e centenas de familiares brasileiros e precisa urgentemente reaver a justiça, porque o que está acontecendo no Brasil a gente não pode admitir. Isso em lugar nenhum do mundo é admissível, e o que tem feito Alexandre de Moraes no STF é mais uma evidência de que a democracia no Brasil já acabou faz tempo e de fato a gente está vivendo um Xadaquistão. Ótimo. Vereador Guilherme Kilter, muito obrigada pela sua participação. Apareça mais vezes aqui no Entre Linhas. Com certeza. Obrigado de novo, Mari, Fred, parabéns pelo programa e que Deus abençoe vocês. Amém, Deus te abençoe. Olha só, a gente está falando sobre a questão dos julgamentos de ontem. Hoje também estão acontecendo outros, tem outros militares sendo ouvidos. O que a gente pode esperar aí, o que a gente deve ter de notícia no final do dia? Mari, nenhuma grande novidade de que essas denúncias vão ser recebidas pelo Supremo Tribunal Federal e vai ser iniciado ali mais um processo contra mais um núcleo dos acusados, né? Que a gente sabe que houve ali a opção por parte da PGR de fatiar a denúncia contra os vários acusados em núcleos, né? O núcleo estratégico, o núcleo de informação, o núcleo operacional. Então, a gente hoje teve ali as primeiras também sustentações orais dos advogados, como até o Guilherme lembrou. E alguns dos acusados eram aqueles kids preto que teriam um plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E, no entanto, o que a gente vê cada vez mais, especialmente a partir de ontem, com essas oitivas das testemunhas, é que há o embasamento, os elementos de prova que embasaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República são muito frágeis. Eles partem de ilações. Ontem ficou claro, por exemplo,
que a denúncia apontava que o Felipe Martins, ex-assessor do presidente Bolsonaro para relações internacionais, teria participado de uma das reuniões do Bolsonaro com os demais militares para tratar da suposta minuta de golpe. E, na verdade, em depoimento à Polícia Federal, o general Freire Gomes disse que não sabia quem era o assessor do Bolsonaro. Ele desconhecia por completo o Felipe Martins, só veio a conhecê-lo depois com a repercussão da prisão ilegal dele na imprensa, em que ele viu, e que ele não tem certeza se era o Felipe Martins naquela reunião ali, realizada no Palácio do Planalto. Então nesse momento, inclusive, que o Alexandre de Moraes meio que dá uma bronca nele e o constrange, dizendo que ele falasse a verdade, porque se ele mentisse ele seria processado por falso testemunho, que eventualmente ele poderia ser, inclusive, preso ali no caso de dar uma declaração falsa. E ele estava simplesmente reconhecendo, assim como ele já havia feito na primeira ocasião perante a Polícia Federal, reconhecendo que ele não se lembrava. E para quem já fez alguma audiência diante do Poder Judiciário, seja na Justiça Civil, Criminal, Trabalhista, sabe muito bem que, primeiro, um juiz, quando vai fazer ali, vai recolher o depoimento de uma testemunha, ele deixa muito claro que a testemunha tem sim a obrigação de dizer a verdade. Mas, no entanto, ela também pode, na hipótese de não se lembrar de algum fato, simplesmente declarar que não se lembra. E aí a contrariedade ontem do ministro Alexandre de Moraes, ao questionar o general se ele se lembrava de algumas questões, e ele simplesmente disse, olha, não me lembro especificamente desse fato. E entre mentir, né, e emitir uma declaração falsa e dizer que não se lembrava, ele preferiu simplesmente dizer, olha, não me lembro disso. E aí você vê a contrariedade do ministro, que a gente vê claramente está sim preocupado em reforçar a narrativa do golpe, tanto assim que ele veio a participar dessa audiência. Não é comum que o ministro do Supremo Tribunal Federal venha a conduzir a oitiva de testemunhas. Para quem vai se lembrar historicamente ali, um dos primeiros casos de maior repercussão julgados pelo Supremo criminais, né, da sua competência originária, foi o caso do Mensalão. Só para dar um exemplo aqui do ritmo com que está sendo esse caso julgado agora no Supremo e como é que foi julgado o caso do Mensalão, os fatos envolvendo a denúncia do Mensalão foram iniciados ali em junho de 2005, quando Roberto Jefferson dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, para Renata Lopretti, a jornalista, falando da existência ali de um mensalão, né, uma verba mensal que o governo federal estaria pagando para os deputados, na Câmara dos Deputados, para comprar o voto desses parlamentares. Então, essa denúncia contra os 40 réus do caso do Mensalão foi apresentada um ano depois, em 2006. Esse processo só veio a ser julgado em 2012 e foi concluído em 2014. Ou seja, entre os fatos ali da primeira denúncia pública do esquema do Mensalão e o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal em 2014 se passaram 9 anos. Nós tivemos agora essa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro desse ano, né, a pressa com que o ministro Alexandre de Moraes quer conduzir esses processos, inclusive vindo a intimar o presidente Bolsonaro na UTI, quando a gente sabe que expressamente o Código de Processo proíbe que qualquer parte numa situação de saúde frágil venha a ser intimada, por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro no hospital, você aguarda esse período para que a pessoa possa, né, se recuperar, então, sem qualquer prejuízo ali, no caso que esse ato de intimação fosse praticado depois da alta do presidente do hospital. E, no entanto, você vê a preocupação do ministro com, primeiro, o ritmo da ação, de que as pessoas sejam condenadas ainda neste ano, e também com a questão de reforçar essa narrativa do golpe, mesmo que para isso tenham que ser distorcidas as provas apresentadas nos autos. E esse depoimento ontem do general Freire Gomes deixa muito claro que sim, você vê ali um recorte feito pelo Ministério Público da denúncia, conforme as várias defesas vêm apontando, inclusive reforçando também um outro ponto das defesas, que é acesso a todas as provas produzidas pelo Ministério Público. A gente sabe também que, aí por parte do Ministério Público, não franqueia o acesso às defesas a todos esses elementos de prova, e a importância de que todos os réus possam ali, por meio dos seus advogados, ter conhecimento de todo o acervo probatório produzido pelo Ministério Público, até para conseguir, eventualmente, comprovar a eventual distorção de falas de depoimentos,
ou de provas que tenham sido, de alguma maneira, seletivamente selecionadas trechos de declarações e para reforçar, como a gente bem sabe, essa narrativa, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas de todo o Supremo Tribunal Federal, de que ali aquela manifestação do dia 8 de janeiro teve ali uma preparação de uma tentativa de golpe que teria se iniciado em julho de 2021, naquela primeira live do Bolsonaro, junto com o então deputado Felipe Barros, que era o relator da comissão pela questão do voto impresso na Câmara dos Deputados, na PEC do voto impresso, em que eles vieram ali a apontar algumas fragilidades do sistema de votação de urna eletrônica no Brasil e ali considerou a Procuradoria-Geral da República de que aquele momento é o início da preparação do golpe, em que aquelas declarações do presidente tinham o objetivo de descredibilizar a justiça eleitoral e que, portanto, aquele golpe gestado ali naquele momento veio uma tentativa fracassada no dia 8 de janeiro. Então a gente vê, infelizmente, esse processo mais um julgamento espetáculo, um processo que busca antes manter uma farsa desse teatrinho de que eles estão ali para defender a democracia brasileira, quando a gente sabe muito bem que essa suposta defesa desse ideal da democracia tem sido feita simplesmente destruindo todas as garantias constitucionais dos réus, direito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e todas essas outras garantias que são uma conquista civilizatória do Código, o Código Penal que prevê ali e o Código de Processo que prevêem essas garantias e que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal tem simplesmente desconsiderado em vista dessa tentativa ali de se colocar como defensor da democracia, quando a gente sabe que os fatos são bem diferentes, Mari. Verdade. Provavelmente amanhã a gente vai ter a oportunidade de entrevistar novamente o doutor Marcelo Santana, um dos advogados de Felipe Martins aqui no programa, já esteve algumas vezes aqui conosco no Entre Linhas, vai poder falar inclusive sobre a defesa dele estar contestando o PGR, exatamente pelo STF ter impedido o contraditório, né? A gente vai ter muita coisa para conversar com ele, com certeza, se ele voltar aqui amanhã. Bom, agora a gente vai ouvir a opinião da Carol Esponza, nossa querida analista política, ela que é excelente em suas análises, vai trazer também sua visão aqui sobre todos esses julgamentos, né? E essa posição de Alexandre de Moraes dizendo que é meu tribunal, Carol Esponza. Qual a sua opinião? Boa tarde para você. Boa tarde, Mari. Pois é. Hoje o André Marcília, né, um super colaborador aqui da Gazeta, postou até uma foto no Twitter que eu ri bastante, tipo uma geolocalização, e o novo nome do Supremo Tribunal Federal estava lá, né? Supremo Supremo Tribunal Alexandrino. Acho que é isso, né? O tribunal é dele, então agora a gente vai mudar o nome do STF, mas brincadeira à parte, é um escárnio, né? O Alexandre de Moraes é só um servidor, o tribunal de maneira nenhuma é dele, e ele desmoraliza toda a corte, todo o sistema judiciário, quando ele age com essa posição autoritária dele, né? É verdade, Carol, e a gente estava discutindo aqui, né, sobre, a gente sabe que tem muitos dias ainda, muitas pessoas para serem ouvidas, e ontem a gente viu, né, alguns generais dizendo aquilo que era diferente do que a expectativa ou a torcida da esquerda estava esperando ali, né, na verdade eles estão afirmando, olha, Jair Bolsonaro não queria saber de golpe. O que você acha que a gente pode ter aí desses próximos julgamentos? Mário, eu venho batendo nessa tecla já há um tempo, logo quando começou isso, do tamanho da falácia de todo esse processo, né? Porque para você ter golpe no Brasil, você precisa das Forças Armadas. Você não faz golpe com meia dúzia de manifestantes, por mais que tenha tido quebra-quebra. Qual seria o dia seguinte da manifestação do 8 de janeiro? A Débora do Batom tomaria o poder? É completamente irracional a gente imaginar isso. A gente precisa de força, das Forças Armadas, para tomarem o controle, e aí toda aquela narrativa que eles falam de prender ministro do Supremo, isso e aquilo. E o que a gente vem assistindo desde o dia 1 é nenhum comandante de qualquer uma das nossas forças, Exército, Marinha, Aeronáutica, quis compactuar com isso. Todas as provas, as evidências mostram isso. E ontem isso ficou mais claro ainda, que Jair Bolsonaro ouviu do comandante do Exército, que o Exército não participaria. Então, assim, nem vou entrar no mérito se é verdade que Bolsonaro estava ou não estava numa reunião, mas vamos supor
que sim, se ele ouviu de alguém que estava sendo planejado um golpe e que isso não, mesmo que eles tivessem falado que sim, que o exército apoiaria, só o fato dele estar numa reunião e ouvir isso não é passível de crime no Brasil. Você pode concordar, você pode não concordar, mas isso não está tipificado na legislação. Então isso não é crime. Mas foi exatamente o contrário. Ele ouviu, falou: olha, não tem ninguém participando disso e o assunto acabou. Então, isso destrói toda a narrativa de golpe. Tem outros elementos óbvios, né, que destroem essa narrativa. Só o fato de estar no STF, né, já é um absurdo, porque isso só está no STF por conta do foro privilegiado do Ramagem, que teve lá o pedido de sustação da ação penal da Câmara. O STF acatou ali em parte, fez um fatiamento, fez uma manobra jurídica ali para manter a narrativa de que todo mundo deveria continuar sendo julgado no STF, mas dia após dia, julgamento após julgamento, oitivo após oitivo, o que a gente vê é uma completa desconstrução dessa narrativa. Ótimo, Carol. Eu gostaria de ouvir você falando também, né, você enquanto advogada do Partido Novo, sobre o partido estar acionando o STF por censura à imprensa. A gente vê, especialmente nessa questão do caso, né, do suposto golpe, aí a gente vê em vários momentos, né, desde os jornalistas não poderem registrar os momentos, desde aquilo que é dito, o que não é dito, o que o Partido Novo está fazendo em relação a isso. A gente entrou com um mandado de segurança coletivo, pedindo então que seja permitido a gravação da audiência, né? A audiência já ocorreu, não teve nenhum andamento no processo. Alexandre de Moraes sequer, né, leu a nossa peça, o que a gente, infelizmente, a gente já imagina, né? Porque você vê, é um cerceamento de liberdade vindo do Supremo, a gente não tem a quem recorrer, é um mandado de segurança coletivo que vai para o Supremo. Então, infelizmente, a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Mas é que toda a questão, é importante que a gente traga luz e que a gente traga para o debate, né, que cabe sim medidas em relação a isso. Quem deveria estar fazendo isso é a OAB, e não vi uma palavra até agora da OAB falando isso, mas o argumento ele não se sustenta, né? Uma decisão administrativa ali, o STF fez uma notinha, a gente não sabe quem, na pessoa de quem, né? Só assina o STF como um todo, mas a gente imagina que isso venha do presidente da primeira turma, alegando ali o artigo 210 do Código, falando da privacidade das testemunhas. Mas, assim, primeiro, não vou entrar tanto em questões técnicas e jurídicas, mas, de qualquer forma, a liberdade de expressão é um princípio superior a esse artigo do Código, esse artigo 210. Então, já por si só, isso já seria inconstitucional. Mas em questões práticas, os jornalistas eles eram permitidos de entrar. Então, assim, tudo o que aconteceu ia sair na imprensa como está na imprensa. A gente sabe o teor de tudo que aconteceu lá ontem. Então, essa medida, na verdade, ela é inócua, né? Essa medida do Alexandre de Moraes. Então, isso só comprova o que eu estou falando aqui. O que ele está tentando fazer é pautar, é transformar o tribunal na cozinha da casa dele, as regras são dele, ele que decide agora todo o direito brasileiro sai da cabeça dele, a gente não tem mais previsibilidade jurídica alguma no Brasil, embora a gente veja o Barroso nos fóruns internacionais falando que a gente é exemplo de segurança jurídica, que o STF é o bastião da liberdade. Na prática, a gente tem esse tipo de medida completamente autoritária e a gente não tem a quem recorrer. Carol, sempre bom te ouvir aqui. Volte sempre ao Entre Linhas. Obrigada, Mari. Boa tarde. Boa tarde, Frederico. Boa tarde. Até a próxima. Olha só, antes da gente passar para o próximo tema, Lula sendo vaiado por milhares de pessoas em Brasília, eu faço mais um convite para você deixar seu like aqui. Lembrando também que a gente está concorrendo ao prêmio IBEST, já estamos no top 20, já estamos garantidos para a próxima fase em algumas categorias, como canal de política e notícias e jornalismo, já está garantido, mas se você ainda não votou, aproveite e vote, a gente tem os links aqui. Em outras categorias também, a gente ainda está concorrendo. As informações estão aqui na descrição deste vídeo. Olha só, Frederico, vou até abrir aqui a matéria que está na Gazeta do Povo, escrita pelo nosso querido colega Diógenes Feitosa, e é sobre o Lula ter sido vaiado em Brasília no encontro
de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, enfim, são cerca de 14 mil pessoas que estão lá, o encontro anual, e o que foi relatado é que ele recebeu pelo menos 3 vezes vaias muito fortes, teve gente tentando aplaudir ao mesmo tempo, mas essas palmas foram abafadas pelas vaias, alguns ministros de Lula tentaram também pedir para o pessoal ficar quietinho, vamos lá, não vamos vaiar, mas não adiantou. Teve bastante vaias, assim, uma desaprovação grande nesse evento que é tão importante, que reúne prefeitos do Brasil inteiro lá em Brasília. Bom, esse é um dos termômetros que a gente tem, né? A gente sabe que não são só esses políticos específicos de cada cidade, as pesquisas também mostram uma enorme desaprovação do governo Lula, né? É isso aí, Mari. Você vê que isso capta muito bem como é que hoje está a popularidade do Lula, não somente com a população, mas inclusive com a classe política. Como você bem lembrou, essa Marcha dos Prefeitos é um evento anual que é realizado em Brasília, que prefeitos do Brasil inteiro, das 5.500 prefeituras do país, vão até Brasília ali para levar suas pautas principais, né, para o governo federal e para as lideranças do Congresso Nacional. A gente sabe que no Brasil ainda temos um Estado federal em que há muita concentração de recursos e poder na União, e as prefeituras e os estados são muito fracos em relação ao poder concentrado da União, infelizmente, no nosso país. E quando o alarme soa como esse, nesse caso em que os próprios prefeitos vêm avaiar o presidente, você vê que, de fato, a popularidade dele está bem abalada. Primeiro porque a gente sabe que os prefeitos dependem muito de verbas que vêm do governo federal. Então, ali sempre um cálculo, um risco de prefeitos quando vão se manifestar, inclusive publicamente, eventualmente contra o governo federal, porque sabe que podem sofrer algum tipo de retaliação, o governo dificultar o envio desses recursos. Então, você vê ali que quando os próprios prefeitos, diante inclusive desse risco de retaliação, vão lá e vaiam o presidente, é que o sinal que a popularidade dele realmente está na lona. E nesse momento que a gente sabe que os índices econômicos no país pioram cada vez mais. Nós tivemos agora, essa semana, a publicação de que 7,6 milhões de empresas no Brasil estariam inadimplentes, devendo aproximadamente 170 bilhões de reais. Esse é um sinal alarmante aí do que pode vir um quebra-quebra de empresas no Brasil, que lembra muito o cenário da pós-reeleição da Dilma em 2014, quando nós chegamos ali ao número, por exemplo, de 13, 14 milhões de desempregados. Foi um dos recordes históricos ali de desemprego. Agora nós tivemos a inadimplência crescente das empresas no país. Também a crise do INSS, do roubo do dinheiro dos aposentados. Nós temos aí uma tentativa do governo de barrar a instauração da CPI do roubo dos aposentados, da CPMI pelo Senado Federal, porque também o caso que atingiu aí aproximadamente 9 milhões de brasileiros, que foram lesados num volume de quase 7 bilhões de reais, e obviamente que isso vai chegando, e isso já é reflexo do descontentamento popular. Porque a gente sabe, os prefeitos representam ali a população das suas respectivas cidades e vocalizam ali, quando vai o presidente, o que é o termômetro da população nas ruas. A gente sabe que o Lula é o presidente hoje dos palácios e dos eventos controlados, dificilmente ele sai à rua, e quando sai, só vai quando tem ali uma claque previamente manipulada para, né, bater palmas para o Lula. Eu sei de um evento que ele realizou aqui, por exemplo, no estado do Paraná, numa empresa automotiva, em que havia ali, por exemplo, uma questão clara da empresa para os seus funcionários: olha, quem não estiver aqui para bater palma para o presidente pode voltar para sua casa, porque ele está aqui hoje e tal, e só é possível, se vocês quiserem, bater palma para o presidente. Então você vê que ele só vai nesse tipo de ambiente, Mari. Ele só vai em ambientes controlados, e quando ele vai, o máximo que ele chega próximo das suas, com esse evento aí da Marcha dos Prefeitos em Brasília, é óbvio que ele acaba sendo vítima dessas vaias aí, objeto dessas vaias, porque o descontentamento é geral. E lembrando, inclusive, que a gente sabe que já na última eleição municipal, foi uma das piores eleições históricas do PT em eleição de número de prefeitos. O partido que mais elegeu prefeitos foi o PSD, o PL também foi um dos que mais elegeu prefeitos, ali quase 600 prefeituras no Brasil todo, e o PT perdeu muito da força já nessa última eleição municipal, e esse é o reflexo. Os prefeitos vaiando o presidente já é o sinal de que a própria classe política está descontente com os rumos do governo Lula, Mari.
Na verdade, Frederico, antes da gente passar para um vídeo que está bombando nas redes sociais da Gazeta do Povo, fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo. A gente tem a Mega Promo Gazeta, assim, para você pagar baratinho o ano todo. Se for considerar o ano inteiro, o desconto é de R$235. É uma coisa assim. E você vai pagar apenas R$8,25 por mês para ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. A gente sabe, né, que nesse país sob Lula, nessa economia que a gente vive, você não paga R$8,25 por praticamente nada que você compra. Mas aqui na Gazeta você pode ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Vamos ver, então, esse vídeo que está bombando nas redes sociais para a gente comentar aqui. Esse é o Estado democrático de direito sob as ordens e a administração do governador Ratinho Júnior, que tem sangue nas mãos, que é injusto, que é corrupto e que é também assassino, porque o comandante... Peço uma parte. Porque quando for o seu momento, o senhor está inscrito ali, ó, não, no horário da... Não, também agora peço uma não, parte. o senhor me respeita, por favor. Eu só pedi uma parte. Você vai... Não dou. Aqui, não dou, não dou, não dou, Deputado, não a parte dou, agora é do orador. não dou. E permite ao parte, deputado. Se puder congelar o meu tempo, ou pelo menos me repor o tempo que eu tive que lidar com pessoas mimadas que não sabem ouvir não. Mimado é você. Mimado é coronelzinho que nunca ouviu um não na vida. Por gentileza, vamos manter Coronel, herdeiro, Vamos manter... tá bem alimentado, Por gentileza, Mau caráter. bem vivido, Vamos manter aqui o bem respeito, vivido, pessoal. Por bem gentileza. alimentado, Mau caráter. engordou Renato, com deputado emendas Renato, por parlamentares. gentileza. Não parece, mas isso é uma sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná, né? Eu já trabalhei lá, já vivenciei cenas exatamente assim ao vivo. E a gente sabe que é bem comum, especialmente com o deputado Renato Freitas, ele gosta de embate, né? Já se envolveu em algumas histórias aí de agressão, teve a questão da invasão da igreja, já chegou inclusive a provocar o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano, que inclusive, sim, justamente foi bastante pressionado em relação a alguns esquemas revelados ali dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, mas ele sempre quebrando o decoro. Essa que é a grande questão, é o jeito, enquanto um parlamentar está falando, ele está atrás lá fazendo caretas e etc. Então, é uma cena comum que a gente vê e, mais uma vez, provocando ele, sempre trazendo esse discurso de ódio à polícia, de ódio à segurança, né, Frederico? E você vê a postura desse parlamentar, ela tem que ser colocada na conta também, Mari, do Luiz Roberto Barroso. Para quem não se lembra, esse senhor, deputado Renato Freitas, ele foi vereador na cidade de Curitiba e, diante de uma missa realizada aqui no Largo da Ordem, que é o centro histórico de Curitiba, ele simplesmente, com outros militantes da extrema-esquerda, invadiu a missa e acabou impedindo que o culto pudesse ser realizado e finalizado a contento ali na famosa igreja do Largo da Ordem. E o que ocorre é que ele teria inclusive praticado o crime de ultraje a culto, não respondeu um processo criminal por esses fatos, e, no entanto, a Câmara Municipal de Curitiba, por meio dos seus vereadores, indignados com a postura e o comportamento do senhor Renato Freitas naquela ocasião, acabou decidindo por cassar o seu mandato. Eis então que o senhor Renato Freitas entra com uma ação para tentar anular a sua cassação, e o advogado dele acaba se tornando, naquele momento, inclusive, o senhor Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, famoso advogado que anda de bermudas pelo prédio do Supremo Tribunal Federal. Qualquer outro advogado tem que sempre estar trajado ali com terno e gravata, segundo as normas de conduta do tribunal. Esse senhor, ele vai no tribunal no final de semana de camiseta e bermuda e tira foto ali na maior cara de pau, sem qualquer tipo de consequência para ele. E ali ele contratou esse advogado Cacai, que é muito famoso aí em Brasília, e mais como lobista do que como advogado. Então o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma liminar, anulando o processo de cassação do deputado Renato Freitas, inclusive acusando na liminar
um dos fundamentos da liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso é de que a cidade de Curitiba ele teria sido vítima do racismo estrutural, Mari. A cidade de Curitiba teria, por meio do seu racismo, cassado o mandato do deputado Renato Freitas enquanto vereador quando ele invadiu aquela missa no Largo da Ordem. Então você vê essa postura dele arrogante e de desrespeito aos seus colegas, você vê claramente que decorre disso. Ele sabe que assim, ele está impune, que na cabeça dele é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal já aliviou para mim quando eu fui cassado lá na Câmara Municipal de Curitiba. Então qualquer coisa que eu fizer, eu estou respaldado. Eu estou respaldado pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, né, segundo a lógica do ministro Luiz Roberto Barroso, Curitiba é uma cidade, né, que tem um racismo estrutural, e o Paraná também, Curitiba que já foi tantas vezes atacada, inclusive, né, Mari, pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, que acusou a República de Curitiba de ser a República Fascista de Curitiba, né, em decorrência de a Operação Lava Jato ter se iniciado na cidade de Curitiba. Então você vê que a conduta desse deputado federal é mais um fruto aí desse abuso do Supremo Tribunal Federal, que também ali nesse caso violou a prerrogativa do Parlamento Municipal, que havia, dentro da sua esfera de competências, atuado em relativamente à quebra de decoro parlamentar desse vereador que havia invadido aquela missa no Largo da Ordem, e aí ele se sente respaldado para continuar tendo esse tipo de atitude que não condiz com um parlamento estadual, mas mais digna de um moleque. A gente sabe que ele gosta de jogar basquete aqui nas praças de Curitiba, ele acha que está lidando com os amiguinhos dele que estão jogando basquete, né, os amigos da quebrada. Mas a gente sabe que, infelizmente, me parece, vamos ver se a Assembleia Legislativa do Paraná vai tomar alguma atitude em relação a essa postura do deputado, Mari. Acho bem difícil, né? A gente já viu, como eu disse, ele enfrentando o ex-presidente da casa, que sim, deveria mesmo ter sido questionado, mas a gente viu outros parlamentares saberem fazer isso dentro das regras do ambiente ali na tribuna, né? No seu momento de discurso, como foi o caso do deputado Fábio Oliveira. Mas já Renato Freitas, ele sempre parte por embate, falando quando já não era sua vez de falar, chamando de corrupto, aquelas coisas todas. E Renato Freitas já se envolveu, inclusive, em outras confusões. A ex-assessora parlamentar dele o denunciou por ela ter sido exonerada durante a gravidez. Então a gente vê que é o modus operandi ali do parlamentar. Bom, esse vídeo você encontra nas redes sociais da Gazeta do Povo. Agora a gente recebe aqui no programa Entre Linhas o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Araújo. Seja bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo aqui ao programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Uma boa tarde, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e com todos os ouvintes aí. Muito obrigado. Que ótimo, a gente gostaria de ouvir o senhor falar, né, sobre a questão da Cracolândia, né, qual foi a estratégia, né, para conseguir, enfim, resolver esse problema e por que outras gestões anteriores não estavam conseguindo? Bom, é importante lembrar que nós tivemos gestões aqui na Prefeitura de São Paulo no passado que, na verdade, incentivavam. Se nós voltarmos aí eu posso falar porque eu trabalhava no policiamento, na época que estava o prefeito Haddad, aqui na cidade de São Paulo. E a política adotada pela prefeitura foi de um incentivo. Nós tínhamos aí a famosa Bolsa Crack, em que os dependentes químicos utilizavam todo o dinheiro que recebiam e gastavam com droga. Na verdade, o cartão já ficava com os traficantes. Então, políticas erradas, escolhas erradas levam a resultados errados. O que está acontecendo e por que está dando certo dessa vez? Como eu falei, quando eu estava na polícia, a gente tinha governo de estado pensando de um jeito e prefeitura pensando de outro jeito. E quem sofria muito eram as forças de segurança, né? Isso aqui é culpa da PM, isso aqui é culpa da guarda, é culpa do estado, é culpa da prefeitura. Vocês podem perceber que nós estamos alinhados, nós temos aí um governo do estado, governo Tarcísio, alinhado com a Prefeitura de São Paulo, que está o Ricardo Nunes, e a gente está ajudando ele aí na condução da Prefeitura. Então, quando nós temos Estado e Prefeitura alinhados, as coisas começam a dar resultados positivos. Então, várias políticas públicas foram feitas para que a gente chegasse ao resultado que nós estamos chegando. Envolvem várias secretarias. Fala assim, o que aconteceu para ter dado certo? Então, foi um trabalho que a gente vem executando. Eu posso falar que eu entrei nessa a partir de janeiro e todos os dias, a pedido do Ricardo, eu comecei a estar na Cracolândia.
entendendo, conversando com os dependentes, conversando com a assistência social que lá trabalha, com os médicos, com os equipamentos da saúde, para entender como funciona, conversando com os familiares dos dependentes, que muitas vezes a mãe ia lá para tentar tirar o filho de lá, e conversava para entender por que não estava funcionando, o que podia ser feito. Começamos a acompanhar para onde eles estavam sendo internados, começamos a conversar com os profissionais de saúde que estavam atuando e ouvindo também as reclamações dos dependentes. E aí a gente vai criando políticas públicas, a gente vai entendendo, organizando, para poder acertar na política. Então, eu posso falar que esse resultado que vocês estão vendo aí envolve, não é só a Secretaria de Saúde, envolve assistência social, Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, Secretaria de Limpeza, Secretaria das Subprefeituras com zeladoria, Direitos Humanos. Então, são várias secretarias envolvidas. Eu falo até na Secretaria de Trabalho, para vocês entenderem, né? Eu comecei a perceber que quando o dependente internado fazendo o tratamento, ele chega uma época que ele começa a sonhar de ter sua vida de volta. E para ele ter a vida de volta, não é simplesmente ele deixar de usar a droga, mas ele só vai começar a ser respeitado quando ele estiver trabalhando, e ele sonha com isso. Então, nós levamos a Secretaria de Trabalho para dentro dos equipamentos de saúde. Isso aí foi uma política que a gente adotou. Por quê? Para essa pessoa, esse dependente, que já estava numa fase final de tratamento, começar a sonhar com o futuro emprego. Então, nós começamos a fazer isso também, né, para diminuir as recaídas. É muito importante a gente pensar não só na porta de entrada, ou seja, a internação, mas também na porta de saída. Deixar essa pessoa para que ele já saia também pronto para o emprego. Então, nós fomos entendendo e criando políticas públicas para que funcionassem. Então, é um trabalho que envolveu alinhamento governo e prefeitura, senão não iria dar certo. É um trabalho que envolveu multissecretarias. É um trabalho que envolveu políticas ali para fechar estabelecimentos ligados ao tráfico de droga. Vários locais aí, hotéis em que se usava para droga, lojas que vendiam produtos relacionados à droga. Então, muitas lojas aqui na área central envolvidas no crime foram fechadas, estabelecimentos foram fechados, bares que estavam, na verdade, abertos em frente ao equipamento de saúde foram fechados. Então, foram várias políticas e culminou também que começou aí a favela do Moinho, que também tínhamos informação, não só em questões de dar condições adequadas para as pessoas que ali moram, mas também para que o tráfico, a grande quantidade de droga que abastecia a área central saia de lá. E nós minamos isso também. Coronel, a gente sabe que houve uma resistência muito grande do governo a desocupar a favela do Moinho, que é apontada aí como um local da onde partia a droga que ela é consumida pelos usuários na Cracolândia. O senhor pode falar aí sobre essa questão envolvendo o governo federal e essa resistência do governo a ajudar o governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo para desocupar a Cracolândia? O governo Tarcísio foi muito valente, tá? Foi muito valente de vencer paradigmas, de quebrar tradições. Então, todo mundo tinha conhecimento dos problemas da favela do Moinho. Eu, quando trabalhava, eu comandei a rota, nós fazíamos várias operações lá para combater o tráfico de drogas, e a gente sabia que ali era um local realmente com uma pequena parcela dos moradores, mas uma pequena parcela que mandava em toda a comunidade, pela ameaça, pelo medo, mandava na comunidade. As pessoas vivem lá em locais inóspitos, em locais inseguros, que não poderiam mais ficar lá. E o governo do estado encarou isso de frente, em parceria com a prefeitura de São Paulo, ou seja, retirar essas pessoas, um auxílio aluguel com a prefeitura pagando metade, o governo pagando a outra metade, para levá-los em um local adequado, para
no futuro, né, no futuro próximo, alguns já até mudando para residências próprias, tá? Então, a prefeitura entrou fortemente também, tinham lá 38 estabelecimentos comerciais lá dentro. E o governo do estado, ele não tinha força legal para estar desocupando esses estabelecimentos. A prefeitura entrou em parceria com o governo, nós tínhamos uma lei municipal, inclusive uma lei assinada pelo prefeito Ricardo Nunes, que autorizava esses tipos de estabelecimento não residenciais também serem desocupados. Então, nos beneficiamos dessa lei e esses comerciantes também foram beneficiados para que pudessem sair. Tivemos dificuldade a nível federal. Infelizmente, você imagina como estaria São Paulo se nós tivéssemos aí também um governo federal alinhado com o estadual e com o municipal, né? Seria um sonho ter o presidente Bolsonaro, se ele tivesse ou em 26 vai estar, como isso aí vai melhorar? Porque se facilita muito a vida. Então, o governo federal criou empecilhos, eles não queriam autorizar a demolição e com muita insistência. E eles, percebendo que sairiam perdendo, acabaram concordando, tá? Mas depois que já tinha começado a demolição de algumas residências, eles acabaram concordando e cedendo também. Então, com muita insistência, não foi de uma forma tranquila, isso aí quem pode explicar melhor é o governo do estado, mas eu participei de algumas reuniões e eu sei a dificuldade que foram enfrentadas, mas o governo do estado foi corajoso, tá, em quebrar um paradigma necessário que São Paulo merece algo melhor e está sendo muito exitosa essa operação, muito valiosa e importante. Então, a gente está estrangulando o tráfico em todos os sentidos, tá? Seja da onde estava saindo, seja nas ruas, tá? Podem reparar, até a imprensa demorou para perceber o que nós fizemos na favela do Moinho. Só para vocês entenderem, eu indo lá diariamente, eu comecei a perceber a diminuição dos dependentes, muitos sendo encaminhados para tratamento, e a gente conseguindo diminuir. Vale ressaltar os anjos, que são o pessoal da saúde que atuou lá, saúde e assistência social, por convencimento a essas pessoas internarem. E foi diminuindo, e na sexta-feira anterior a esse esvaziamento, nós fizemos uma reunião, governo do estado e prefeitura, que são reuniões que nós fazemos semanalmente, envolvendo o vice-governador, na figura do governador do estado, e eu, na figura do prefeito, junto com secretários de saúde do estado, do município, junto com segurança do estado e do município. Então, uma equipe toda semana reunindo e traçando estratégias. E nós chegamos na última sexta-feira, nós estávamos com um número de dependentes lá, rodando 24 horas, que eram em torno de 58 pessoas, se eu não me engano. Foi o menor número que a gente já atingiu. 58 pessoas que estavam virando as 24 horas, ou seja, que realmente ficavam ali na Protestantes. E na reunião, eu levantei uma questão nesse dia, falei assim, olha, vocês podem reparar que o número de dia foi o menor já alcançado, mas à noite se mantém os 500. Então, durante a noite, nós tínhamos essa característica que aumentava para 500, 600 pessoas. E a gente começou, eu levantei essa bandeira e falei assim, olha, por que à noite estão indo pessoas lá, que a gente até chama, é um pessoal que vai do happy hour, são pessoas que têm residência fixa, são pessoas que trabalham e utilizam ali aquela área como se fosse um happy hour. E aí eu levantei esse questionamento, olha, nós diminuímos de dia, mas de noite a gente não está conseguindo. E por que não está conseguindo? Porque as pessoas que estão indo lá à noite estão indo porque tem droga. Então a gente precisa estrangular um pouquinho mais isso aí. A gente precisa jogar um tempero diferente, até usei essa palavra, precisamos jogar um tempero diferente para que essas pessoas não venham à noite. E qual foi esse tempero? Além de tudo que foi feito, joguei e disse, olha, vamos colocar cachorros, os cães farejadores de droga aqui também. Vamos fazer uma grande operação. E fizemos essa operação no sábado e no domingo, tá? Com cães farejadores da Guarda e da Polícia Militar, não só
nas imediações da Protestantes, mas também no perímetro da área central, que a gente sabe que o traficante, que o usuário passa. Olha, por incrível que pareça, esse fortalecimento da segurança nesse final de semana, no sábado, não tinha nenhum usuário lá, vazio. No domingo, vazio. Na segunda-feira, a imprensa começou a perceber que não tinha mais ninguém lá e soltou a matéria. Mas, na verdade, já desde o sábado não tinha ninguém. E na segunda-feira, para surpresa nossa, não surpresa, foi planejado, né? Na segunda-feira, não tinha droga. Nós tínhamos 60 dependentes químicos, voluntariamente, estavam na porta de um equipamento de saúde pedindo, implorando para serem internados. O que aconteceu? Antes nós tínhamos que, por convencimento, levar essas pessoas para se internar. Como não ficou o final de semana sem droga, eles já estavam ali numa situação que não tem droga e com vontade de usar droga, e não tinha. Eles foram procurar internação. Na segunda-feira, eu recebi a notícia, falei assim, olha, tem 60 pessoas aqui, são dependentes, pedindo para se internar. Conversei com o vice-governador, conversei com o secretário de município de saúde, e falei assim, olha, precisamos montar um mutirão e intensificar a saúde. Por quê? As pessoas querem se internar e a gente precisa desburocratizar e facilitar essa internação das pessoas. Então, na segunda foi 60 de manhã, até o final do dia foram 90. Depois, na terça, também foi mais uma leva, eu não tenho o número de cabeça, mas foram mais vários dependentes se internando. E assim foi. Nós, ao longo da semana e até hoje, estamos com essa situação, né? Dependentes procurando internação. Nós estamos trabalhando agora numa outra fase de operação, em que nós temos monitorado, assim que junta 4, 5 pessoas, as forças de segurança estão identificando, vão lá, abordam para saber se são usuários, traficantes, o que está acontecendo. Assim que são identificados, se não tem droga, se não tem nada, eles saem e acionam a assistência social e a saúde. Então, eles estão em contato por telefone com saúde e assistência social, e aí, de imediato, encostam as equipes de saúde, e quando eles encostam, essas pessoas já estão pedindo para internação. Facilitou muito. Então, existe uma integração, segurança se comunicando com saúde, a cada abordagem realizada, não sendo criminoso, porque se for criminoso a gente prende, né? São usuários, eles acionam as equipes de saúde e de assistência social e por convencimento, e muito mais fácil, a gente está internando essas pessoas. Ótimo. Até aproveitando a sua companhia, gostaria só de perguntar rapidamente também, né? A gente conhece, sabe da sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor ainda tem expectativa, né? Agora mudando de assunto, de Jair Bolsonaro se tornar elegível novamente ano que vem, disputar as eleições de 2026? Eu tenho uma certeza que isso vai acontecer. Se nosso país é uma democracia, o presidente Bolsonaro não pode ficar fora dessas eleições. É um crime contra o povo brasileiro, o presidente Bolsonaro não poder participar da eleição de 26. Nós tivemos no passado uma pessoa condenada, uma pessoa que estava presa, foi condenada em 3 instâncias e ele participou do processo eleitoral. Então, nós temos aí a figura do presidente Bolsonaro, que as pesquisas mostram que hoje ele ganha de qualquer candidato. Ele ficar fora da eleição é uma coisa que não é de um país democrático. Então, eu tenho a convicção que o presidente Bolsonaro estará nas eleições de 26, e aí sim a gente vai ter um completo alinhamento. Governo federal, estadual Tarcísio e Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo. É essa a minha convicção. Tá ótimo, a gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Estamos à disposição, agradeço a oportunidade, contem com a Prefeitura de São Paulo, tenho certeza que a gente está de olho em tudo o que está acontecendo, parte da imprensa rema contra, alguns políticos estiveram na cena de uso lá na Cracolândia e nunca foram lá,
Nós incomodamos essa categoria, porque a gente começou a incomodar o tráfico, a gente começou a ir para cima de algumas ONGs, e por incrível que pareça, eles começaram a ficar incomodados. Tenha certeza que vão ficar muito mais, porque a gente não vai abrir espaço. Ótimo, muito obrigada. Até a próxima. Bom, a gente vai chamar então rapidamente aqui no finzinho do programa Victor Lucchesi para conversar conosco sobre o tema principal do programa de hoje, né, que a gente tem acompanhado de perto aí esses julgamentos acontecendo no STF, sobre esse suposto golpe. Victor Lucchesi, boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas. Conta pra gente, né, qual tem sido a sua análise do que a gente tem de acesso, né, esses julgamentos, que não é também tanta coisa ainda, e principalmente o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que chega a dizer, inclusive, meu tribunal. Boa tarde, Mariana, boa tarde, Frederico. É bom falar aqui com todos vocês que nos acompanham no Gazeta do Povo. Em primeiro lugar, esse julgamento, está mais do que óbvio há muito tempo, ele é muito mais político do que técnico-jurídico, né? É um julgamento que se pauta aí por um relator que tira fotos com pessoas intimamente ligadas a membros do Poder Executivo, a representantes do PT no Poder Legislativo. Recentemente foi tirada uma foto, um ministro do Supremo Tribunal Federal, alguém que, em tese, deveria prezar pela análise aí imparcial, ou mais próximo que pode ser de imparcial, ele tirou fotos com a presidente do PT da cidade de Uberaba, aqui em Minas Gerais. Então, é um julgamento onde o julgador escolhe um lado do espectro ideológico, e esse lado, surpreendentemente, ou nem tanto, é o lado oposto do julgado. Na minha concepção, na minha visão jurídica, se fôssemos nos pautar por uma questão aí, por uma lógica técnico-jurídica aplicada, teríamos que assumir a suspeição desse julgador, pois é um julgador que vai ser tendente a analisar de uma forma que não é isenta. Então, em que pese toda a dificuldade de ter acesso a informações fidedignas do que está acontecendo nesse julgamento, de quais são as fundamentações jurídicas que estão sendo levadas em consideração, vez que nós sabemos mais sobre o julgamento pela imprensa do que, de fato, por meio do princípio da publicidade dos atos administrativos, dos atos jurídicos, né, que são atos que têm que ser, em tese e em regra, públicos. Nós sabemos que ele é um julgamento que se pauta muito mais pela política do que pelo jurídico. Dito isso, eu tenho sentido que a pauta política está esfriando em relação a uma condenação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, as pesquisas de opinião apontam que ele cresce, aumenta a sua popularidade à medida que o povo brasileiro sente que ele está sendo perseguido pelo Poder Judiciário. Por isso mesmo, já que o Poder Judiciário, nesse momento, está atuando como agente político, ele sabe que, se apertar o cerco, ele vai aumentar a adesão popular ao bolsonarismo. E como ele é um agente hoje mais político do que jurídico, ele não quer que aumente a adesão do povo brasileiro ao bolsonarismo. Então, ele tende a esfriar esse julgamento, talvez até, vamos dizer assim, enrolá-lo, entre aspas, até o pós-eleições de 2026 e deixá-lo talvez cair no esquecimento. Tudo isso para que as pessoas não se compadeçam com o presidente Jair Bolsonaro. Pelo sim ou pelo não, talvez a justiça seja feita por meios que não deveriam ser os convencionais. Ótimo, Victor, muito obrigada pela sua análise. A gente te espera aqui novamente na Gazeta do Povo, no programa Entre Linhas. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço para todos. Um abraço.
Bom, e a gente segue acompanhando todos os dias aqui, né? Temos outros julgamentos também para acompanhar no Supremo Tribunal Federal para entender. Mas excelente também essa análise do Victor de quanto pesa, né? Se a população vai tendo consciência, apesar de que sem poder acompanhar de perto, ver ao vivo os julgamentos, mas vai entendendo que existe uma perseguição, a opinião pública vai mudar e a gente sabe que eleições em 2026 pesam bastante também, né? Com certeza, Maria. Aqui eu acho importante até traçar um paralelo do caso do presidente Bolsonaro com o caso do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Trump também foi vítima desse lawfare, dessa instrumentalização das instituições do aparato de justiça que estavam perseguindo-o politicamente e tinham o objetivo de destruí-lo e condená-lo e prendê-lo. E foi justamente uma série de depoimentos de pessoas, especialmente de empresários do Vale do Silício, que passaram a apoiar o presidente Trump durante a sua campanha e falaram que o fizeram justamente por isso, porque viram que as instituições americanas estavam sendo instrumentalizadas política e ideologicamente para perseguir o presidente, mesmo que sem motivo. E a mesma coisa está acontecendo no Brasil. As pessoas estão vendo que tanto a Procuradoria-Geral da República, por meio do Paulo Gonedo, procurador-geral, quanto o Supremo Tribunal Federal, não só em relação ao presidente Bolsonaro, mas aos próprios réus do 8 de janeiro, que as instituições têm sido utilizadas não para aplicação imparcial da lei, como teria que ser numa democracia, num Estado democrático de direito, mas sim para destruir oponentes políticos, adversários, ou pior, pessoas que eles enxergam como inimigos do regime, da democracia, e que, portanto, precisam ser exterminadas da política e da própria vida social, né? Porque o objetivo último desses processos é condenar essas pessoas e prendê-las e que elas sejam aí excluídas do convívio social. Então, conforme isso vai se tornando cada vez mais claro para as pessoas, obviamente que o apoio aos perseguidos tende a aumentar cada vez mais, como foi o caso nos Estados Unidos, em que grande parte do apoio ao presidente Trump, ao longo do tempo ali, decorreu de uma atuação partidarizada e ideológica do Ministério Público e do Judiciário americanos. Dou como exemplo aqui o promotor de Nova York, Alvin Bragg, que já havia sido eleito nos Estados Unidos, porque lá há muitos estados em que os promotores de justiça eles são eleitos, há um processo eleitoral, inclusive em alguns estados juízes também são eleitos, e ele, inclusive, esse promotor havia sido eleito tendo como uma das suas plataformas de campanha a questão do Trump, dizendo, olha, se eu for eleito, eu vou perseguir o Trump e vou fazê-lo ser condenado e ser preso. A gente sabe que em Nova York nós temos um eleitorado majoritariamente democrata, né, mais progressista, então ele acabou sendo eleito, esse promotor, inclusive com a sua campanha sendo financiada pelo George Soros, o banqueiro bilionário que financia grande parte de ONGs de esquerda ao redor do mundo, inclusive ONGs no Brasil, e que, uma vez eleito, esse promotor iniciou essas ações contra o presidente Trump e, ficando escancarada essa perseguição ao presidente, ele acabou granjeando mais apoio ali do eleitorado americano, que rechaçou essa instrumentalização das instituições. Inclusive, ele nomeou há 2 semanas o advogado Ed Martin, nos Estados Unidos, como um coordenador dentro do Departamento de Justiça para fazer o desmonte dessas instituições que estavam sendo desvirtuadas e manipuladas para perseguir opositores políticos. Então, a gente vê claramente que o efeito rebote dessa perseguição a brasileiros também pode ser esse, Mari, de que o apoio tanto a Bolsonaro quanto os demais acusados aumente conforme as pessoas vão travando conhecimento da forma como esses processos têm sido conduzidos e o quanto eles violam tanto a Constituição quanto as leis do Brasil, e fica escancarada aí a natureza, de fato, de uma vingança contra pessoas que pensam diferente, infelizmente hoje nessa ditadura judicial que nós vivemos. Ótimo, Frederico. Bom, a gente agradece a audiência de cada um de vocês. Fica o recado para vocês também, já vocês vão assistir ao vídeo da promo, uma oportunidade única para você assinar a Gazeta do Povo e ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Até amanhã, Frederico. Até amanhã, um abraço para todos os amigos. Boa, fiquem todos com Deus. Amanhã às 3h a gente volta e, é claro, tem toda uma programação excelente da Gazeta do Povo. Fique por dentro. Um ano de Gazeta do Povo com 70% de desconto. Essa é a Mega Promo Gazeta. A condição perfeita para você ter acesso completo ao melhor jornal do Brasil. Só R$ 8,25 por mês. Dá menos de R$100 por um ano de acesso. Essa oferta acaba logo, então clique no link e garanta já o bônus, que no total chega a R$ 235. Mega Promo Gazeta. Assinou, economizou o ano todo.